tudo que acontece uma vez pode nunca mais acontecer. Mas tudo que acontece 2 vezes acontecerá certamente uma terceira. Tudo que acontece uma vez pode nunca mais acontecer. Mas tudo que acontece 2 vezes acontecerá certamente uma terceira. Tudo que acontece uma vez pode nunca mais acontecer. Mas tudo que acontece 2 vezes acontecerá certamente uma terceira. Olá, eu sou Márcia Novakoski e essa é a oficina de teatro para jovens a partir de 14 anos. Hoje o tema é texto encenado. Ai, finalmente nós vamos falar sobre isso. Porque até então eu pedi o quê? Para que você escolhesse o seu texto e explorasse, estudasse, sublinhasse as palavras importantes e descobrisse as pausas necessárias. Vamos começar o processo de ensaio. Ufa, mas que demora! Por que é assim tão demorado? O processo de teatro é assim mesmo? Sim. A parte mais demorada, com certeza, é o estudo do texto. Nós chamamos assim de estudo de mesa, ou em alguns casos nós também fazemos apenas algumas leituras para discutir e entender o texto, o contexto, explorar os subtextos. Então, nós vamos iniciar agora um processo que é muito normal para os atores. Depois de longo estudo, vamos começar a memorização. Mas antes, precisamos descobrir as intenções e que emoções eu quero colocar no meu texto. Para isso, você já vai ter que ter escolhido o personagem. Escolheu o personagem? Sim. Então, vamos para a próxima etapa, que é decorar. Eu sou péssima em decorar, então vou contar uma historinha para vocês. Eu também. No começo da minha carreira, lá em 2000, 1999, eu tinha muita dificuldade de decorar texto. Quando eu fiz a minha primeira oficina, foi um parto, porque eu sempre fui muito disciplinada. E quando eu fiz parte de um grupo na Unicentro, eu logo consegui o papel, um dos papéis, principais, e precisava decorar. E não era um texto grande. Hoje eu olho assim, eu tenho vergonha da dificuldade que eu tive. O texto tinha o quê? Umas 15, 16 linhas, não era nenhuma página. Eu só entrava em cena e dizia o texto. Era só isso, mas era um terror para mim. Eu demorei 1 mês e meio para decorar. 1 mês e meio, todos os dias, repetindo. Dificuldade. Claro que hoje em dia eu consigo decorar com mais facilidade, graças aos exercícios de teatro que eu vou passar para vocês agora. Então, o primeiro que vocês têm que fazer é esse que eu fiz no começo, brincar com o texto. Ainda não precisa colocar o personagem, você já sabe seu personagem. Mas falar o texto várias e milhares de vezes, com intenções diferentes e emoções variadas, vai ajudar você a criar todo o contexto e a necessidade que você precisa para a cena. Nossa, mas é só isso? Aham. Então, você vai fazer esse exercício assim. O texto não está decorado, vai lendo. Primeiro você lê rindo, depois você lê triste, depois você lê chorando. É até legal, você pode filmar essa parte, porque depois você assiste e fica, nossa, que é isso? É uma autoanálise. E claro que tem várias intenções, você pode chorar falando o texto, você pode fazer... Uma parte que eu bem gosto, assim, de exercício com os alunos, é fazer a salmodiada. Que a salmodiada é como se estivesse cantando um salmo. Sabe como o padre na igreja, ele fala assim... Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo... Amém. Quem não é da igreja não vai entender, na igreja católica. Mas o padre da igreja católica, ele usa essa forma de cantar, certas partes do rito, da missa. Então você pode usar isso também, que é bem divertido, cantarolando, salmodiando o seu texto. Tudo que acontece uma vez pode nunca mais acontecer. Também dá para você falar gago, com um personagem gaguejando, pode falar com uma pessoa velha, pode falar com raiva. Então, tem inúmeras formas que você pode utilizar dizendo o seu texto. Isso é um exercício. Tá?
Mas qual é a dimensão do texto? Eu ainda tenho que pensar que intenção que eu quero naquele momento. Depois que você faz todas essas etapas, que você vai ganhando o ritmo e falando o seu texto. Então, eu sugiro que você fale muitas vezes no espelho. Tem atores que não gostam do espelho, ou se filme, mas repetir é o processo mais comum e eficiente. Você vai ter que repetir muitas vezes para decorar. De tanto repetir, não se preocupe, você acaba apropriando o texto e parece que ele é incorporado em você. Tem texto que eu lembro até hoje, de 20 anos atrás, de tanto que eu repeti. Percebem a importância? Então, quando você repete, doses diárias, como se fosse um remédio. Então, você está caminhando ali da casa, da sala para a cozinha, vai falando o seu texto, tá sozinho. Se você vai tomar um banho, tá sozinho, né? Porque senão vão pensar que você é maluco. Mas é um exercício. Se alguém falar, o que tá fazendo aí? Não, só tô decorando meu texto. E repetindo. Antes de dormir. Eu gosto muito de manhã, que de manhã minha memória é ótima, consegue assimilar bastante texto. Então, eu costumo fazer isso. Quando eu estava morando em Curitiba, eu tinha que ir pro colégio todo dia bem cedo. E eram ruas vazias, não tinha ninguém. Claro, 7 horas da manhã. Eu levava meia hora nesse trajeto e aproveitava para decorar os meus textos. Ia falando, repetindo. Era meia hora por dia que eu tinha de tempo para decorar o meu texto. E decorava. Então, fica aí esse caminho, esse passo importante para decorar e memorizar o seu texto. Muito ensaio, muita repetição. Todo texto comunica? Que história que eu quero contar? Então, são algumas reflexões que você também deve fazer. E é isso. Agora você pode decorar o texto. Uau, ensaiar. Não esqueça dos aquecimentos vocais e corporais. Lembra que eu ensinei lá na terceira oficina o alinhamento e também ensinei, compartilhei com vocês a respiração. Treine a respiração diafragmática, faça o seu alinhamento, alongue-se, porque também faz parte do processo. E na próxima semana, na próxima aula, eu vou passar para vocês alguns exercícios de corpo e voz. Finalmente eu vou ensinar os aquecimentos vocais, para que você possa ensaiar tranquilo. Por enquanto, pode ir decorando, tá bom? Então, fique bem, teatre-se, até a próxima. Tchau!